Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vamos então nos colocar de pé, vamos orar, para a gente dar início à nossa aula aí, para a glória do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, bendito seja o Teu nome para sempre. Obrigado por esse dia, obrigado, Senhor, pela oportunidade de podermos aqui nos reunirmos, Senhor, para aprendermos de Ti, a Tua palavra, meu Deus, que não venhamos falar nada de nós mesmos, mas que o Teu Espírito possa nos ensinar, de maneira que a Tua igreja cresça, Senhor, através deste ensino. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, abra sua revista na lição de número 8. Lição de número 8. Assunto da lição: a primeira viagem missionária de Paulo. Texto áureo: enquanto eles estavam adorando o Senhor, jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos 13:2. Verdade prática: o grande diferencial chamado missionário está quando este é submetido à orientação e ao envio do Espírito Santo. Leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos, capítulo 13, versículos 1 a 5, capítulo 14, 25 e 26. Faremos uma leitura responsiva. Atos 13, 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eles têm chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Saísia e ali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. 14:25. E tendo anunciado a palavra em fé, foram para a Itália. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que agora tinham terminado. Glória a Jesus. Podeis assentar. Então, o objetivo desta lição é falar sobre a primeira viagem missionária de Paulo. Nós falaremos, num primeiro momento, sobre o surgimento e o amadurecimento da igreja de Antioquia. Foi a primeira igreja gentia e, para a honra e glória do Senhor, esta primeira igreja gentia foi a primeira igreja a, de fato, expandir a obra missionária, né? Não foi nem em Jerusalém que a igreja veio se expandir, né, quanto à obra missionária, mas a partir de Antioquia, uma igreja gentia, que para os judeus os gentios não deveriam nem ser pregado o evangelho para eles. No primeiro momento pensavam assim. Depois nós falaremos sobre as experiências antes do envio missionário, né? Vamos estudar sobre isso hoje, porque às vezes nos dias atuais tem muito título e pouco trabalho, né? Nós vamos ver aqui que depois que alcançaram um título de missionário, antes eles foram muito experimentados na obra. Então a gente precisa ter essa noção da importância de primeiro ser experimentado, né, na obra missionária. E também falaremos sobre os missionários em campo, né, a abrangência dessa primeira viagem, né, e nós vamos ver daqui para frente que cada viagem de Paulo, o alcance do evangelho é maior geograficamente falando. Vamos ver as estratégias de pregação e a mensagem que eles pregavam, certo? Então isso estudaremos no dia de hoje.
Introdução. Estudamos até aqui o surgimento da igreja em Jerusalém, seu avanço na Judéia e Samaria. Foi o que nós vimos até agora, né? No nosso trimestre foi até onde nós caminhamos. Agora nós vamos sair dessas limitações geográficas. A partir de agora, abordaremos nesta lição sobre a primeira viagem missionária de Paulo, ou seja, o início da expansão do Evangelho aos confins da terra. Diante disto, explicaremos alguns pontos sobre a igreja de Antioquia, o chamado de seus missionários e as estratégias usadas por eles nesta primeira viagem. Glórias a Jesus. Então, nosso estudo está baseado em Atos capítulo 13. Nós estudaremos a partir de Atos capítulo 13 e 14 será a nossa reflexão desta semana. Vamos lá. A igreja de Antioquia. Primeira coisa, não confundam, né? A gente vai ver na Bíblia quantas Antioquias. Aqui tem 3. Só achou 3? Achei 2. Não, tem sim aqui. Antioquia e está aqui Antioquia. Aonde, meu irmão? Embaixo. Não, jamais. Vamos ver. Dá licença ao pessoal que está assistindo a live. Antioquia. Entendi. Só que aqui, na verdade, é uma região. Tá certo? Que coloca esse. Não é que tenha 3 Antioquia, não. Aqui tá essa. Tem uma aí no mapa aí. Tá assim, Antioquia de fato maior, né? Então tem 2 Antioquias. Tem uma lá ao norte, que é a primeira onde a gente vai estar falando, que é essa igreja ao norte de Israel, né? E lá no meio do mapa aqui, ó, foi aqui que ele localizou, bem observado, tem essa expressão aqui, ó, Antioquia, tá? Mas isso aqui não é a cidade de Antioquia. A gente vê 2 Antioquias, Antioquia, que a gente vai estar falando, e Antioquia da Pisídia, Antioquia da Síria, Antioquia da Pisídia, tá certo? Uns falam Pisídia, outros falam Pisídia. Eu, de fato, por ser um S só, né, não sei, Pisídia a gente poderia, mas como não é um nome português, né, então a gente não sabe bem essa expressão. Mas vamos lá, queridos. Então, observe que quando nós estivermos falando de Antioquia, uma Antioquia é da onde partiram os missionários, e a Antioquia da Pisídia é que foi alcançada pelos missionários nesse primeiro envio aí, tá bom? Vamos em frente então. O discipulado na igreja em Antioquia. O texto relata que membros da igreja de Jerusalém, fugitivos da perseguição que havia começado com a morte de Estevão, havia se espalhado por várias partes, pregando apenas a outros judeus. Vamos ler isso aí? Atos capítulo 8, versículo 1 a 4 e outros, o capítulo 11, versículo 19. 8, 1 a 4. Né? Isso. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Assim todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Então, os irmãos, somente até. Então, os irmãos, né, a gente já estudou sobre isso, por conta da perseguição em Jerusalém, os irmãos se espalharam por várias partes, né, não ficaram mais ali em Jerusalém, mas eles se espalharam por outras partes, como diz o texto aí, bem claro para nós, para
para as terras da Judéia e de Samaria, né? Só que a gente vê que o evangelho foi um pouco mais além, por conta de outros irmãos. Capítulo 11, versículo 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Etiópia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Mas só um instantinho, então, lá no capítulo 8, versículo de 1 a 4, lá só fala que, né, eles foram dispersos pela Judéia e pela Samaria, mas aqui no capítulo 11 a gente vê que Lucas ele abrange mais, né? Esses irmãos eles foram, né, para as regiões da Fenícia, Antioquia, Chipre, que é uma ilha no meio do mar Mediterrâneo, tá? Os irmãos aí podem acompanhar no mapa. Então, capítulo 11, versículo 19, que a gente acabou de ler, ó, diz bem claro que eles caminharam a Fenícia, Chipre, Antioquia, que não somente pode ser aqui, mas, né, não deixa bem claro. Não anuncia, só que esse é o detalhe. Esses irmãos que saíram de Jerusalém, essa igreja judia, eles saíram, se espalharam pelo mundo, mas eles só pregavam para os judeus, não pregava para outras pessoas que não fosse judeu. Agora acontece algo inusitado, algo fora do comum, que é o capítulo 11, versículo 20. O que aconteceu? E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Etiópia, falavam aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Então, agora, uns varões que saíram aqui, irmãos, ó, de Chipre, Jerusalém está aqui, né? Os irmãos estão com o seu mapinha aí, ó. Pode olhar aí, ó. Jerusalém, vou botar aqui mais perto aqui. Jerusalém está bem aqui, né, ao sul de Israel. Então, quando eles foram dispersos por Judéia, Samaria, mas aí a gente sabe que eles chegaram em Antioquia e chegaram em Chipre. E agora o texto também diz que nós tínhamos agora irmãos de Cirene. Acharam aí Cirene no seu mapa? Eu coloquei uma setinha para vocês aí, ó. Isso aí é norte da África. Olha onde estava Jerusalém. E olha onde era Cirene, né? Isso aí é o norte da África. Então os crentes tinham espalhados, mas até então estavam se pregando só para judeus. E agora uma barreira cultural cai por terra, que esses irmãos que eram de Cirene foram até Antioquia, outros que saíram de Chipre também chegaram em Antioquia, e lá eles pregaram para os gentios, né? O texto fala aí os gregos, né? Gregos, gentios. Então agora já não se pregou apenas para os judeus. E lembrando, né, que a Antioquia, irmãos, era uma cidade, uma das maiores cidades, se eu não me engano, a gente tem aqui na lição, não me falha a memória, era a terceira maior cidade do Império Romano, né? Quando ele fala de Império Romano, é porque não é só lá em Roma, né? De toda a região que Roma dominava o seu império no mundo, era uma das maiores cidades que tinha nesse império, era a cidade de Antioquia. E esses varões de Cirene e de Chipre abriram a boca e falaram do Evangelho de Jesus para gregos, irmãos. E o que aconteceu? Eles creram. Muitos deles creram. Isso, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos no Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Surgiu agora uma igreja gentia, uma igreja não judia, mas uma igreja gentia. E essa multidão cresceu, como diz aí o capítulo 11, né, que a gente vai ler. Essa notícia chegou aonde? Lá em Jerusalém. E aí, o que os apóstolos fizeram? Enviaram Barnabé para Antioquia. Muito bem, né? Eles vão estudar a lição, ó. Então, versículo 25, lá no capítulo 11, voltando um pouquinho, versículo 22. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que ficassem com firmeza de coração e permanecessem no Senhor. E o que ele fez mais? Porque era homem de bem, cheio do Espírito
Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E ele foi lá em Tarso e buscou Paulo, e eles ficaram 1 ano ali discipulando aquela igreja. O que nós trouxemos como destaque aí, irmãos, logo depois dessa referência de Marçal aí, faz parte da referência de Marçal, mas embaixo um pouquinho, se vocês quiserem sublinhar, isso é um destaque muito interessante para o decorrer até do nosso trimestre, tá? Porque nós teremos lições sobre o concílio, e aí isso aqui já é um marco para a nossa discussão e outras lições, ó. De acordo com Marçal, 1982, a pregação do Evangelho na terceira maior cidade do Império Romano foi muito bem sucedida por causa de quê, irmãos? Pois a intervenção divina. É isso, pois possivelmente por uma intervenção divina. E o que aconteceu com essa intervenção divina? A mensagem isso, né? Então a mensagem chegou em Antioquia, a mensagem pura do Evangelho, sem o legalismo, sem o judaísmo, sem ter que guardar a lei de Moisés. E os irmãos vão ver que quando vai ter o concílio que a gente vai estudar lá no capítulo 15, é quando eles voltam da primeira viagem, que a igreja gentia está crescendo, e Paulo e Barnabé, eles descem justamente de onde? De Antioquia até Jerusalém para discutir esse problema aí, porque a igreja de Antioquia não estava guardando a lei de Moisés, não estavam guardando todas aquelas práticas do judaísmo, e a igreja judia queria que eles guardassem isso. Então Paulo e Barnabé descem a Jerusalém para defender o evangelho, que ele fosse pregado livre do judaísmo. Quem fosse crente e fosse judeu, cumpriria o judaísmo pela sua cultura, mas quem não fosse judeu ia cumprir apenas o evangelho do Senhor Jesus Cristo dentro da sua cultura dos gentios, né? Desde que não fosse uma cultura pagã, tá certo? Era isso que, então começa aqui, irmãos. Isso aqui foi um marco, né? Aqueles irmãos levaram a palavra para os gentios, que até então só os judeus ouviam, e esses irmãos de Cirene e de Chipre levaram a palavra para os gentios e não trouxeram, não misturaram. Isso foi uma intervenção divina, irmão, porque um judeu levar aquela palavra pura, só o evangelho de Jesus, Deus teve grande misericórdia. Irmãos, o evangelho não teria crescido, teria, pastor Davi? Nós teríamos hoje uma coisa de prática, estaríamos vivendo o judaísmo, né? E o evangelho, a mensagem de vida eterna em Jesus Cristo não teria crescido. Então só cresceu, só avançou porque houve esse rompimento aí. Fala, irmã Anitta. Acho que eu entendi. Os irmãos que saíram de Chipre, de Cirene, que levaram a palavra para Antioquia. Eles não eram judeus. Aí eu não posso afirmar se eles não eram judeus, embora eles estavam em Chipre e em Cirene, né? Está aí no capítulo 11, a partir do 19, tá vendo? Que vai dizer, ó, o 19: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, tá vendo? Irmãos que fugiram de Jerusalém chegaram em Chipre, então judeus, tá? Só que tinha aqueles judeus que eram judeus mesmo, nascidos em Israel, e tinham os judeus gregos, né? Que eles tinham pais e mães de nacionalidade judia, mas eles nasceram em outra terra, então tinham duas nacionalidades, se não me engano, é a questão de Paulo, né? Entendeu? Então isso que a gente, mas eram judeus. Então, em Chipre, o texto deixa claro para a gente que eram irmãos que fugiram na perseguição, né? Irmãos judeus. E aí que a gente vê essa intervenção, como que eles romperam com essa barreira e só anunciaram o evangelho de Jesus Cristo e para os gentios, né? Coisa gloriosa. Mas Barnabé também chegou lá, não fez isso a eles. Não, ele chegou e ficou maravilhado, né? Porque quando ele chegou, ele já viu uma grande multidão. O povo está adorando, glorificando. Isso é a maturidade do obreiro, né, irmãos? A gente carregar. Deus nos manda para um lugar, para uma congregação. Eu costumo falar aqui, até no nosso campo mesmo. Você foi muito bem sucedido com um plano de direção numa congregação. Aí Deus te coloca em outra congregação. E vou colocar aqui porque lá, poxa, aí tu chega lá, não vai dar certo. Na mesma cidade, bairros vizinhos,
mas o povo é diferente, o grupo é diferente. Então nós temos que ter sempre essa visão. Barnabé chegou e viu, estava lá uma multidão e Deus estava abençoando, ele ficou maravilhado, ele deu prosseguimento naquilo ali, deu prosseguimento, continuou pregando, chamou Paulo. Paulo já tinha uma bagagem também cultural, de conhecimento de outras culturas, também não levou para o lado do judaísmo e viu que Deus estava operando. O que Pedro viu na casa de Cornélio, né? Pedro ficou, gente, né? Como é que nós vamos negar a água, o batismo, para essas pessoas, sendo que o Espírito Santo visitou eles assim como nós? Então vamos batizar, se é Deus que está fazendo, então nós vamos seguir a direção de Deus, o que Deus está fazendo, nós não vamos meter a nossa experiência nisso não, vamos deixar a experiência divina crescer e aflorar nessa questão. Isso aí parte da morte de Estevão, que fala como sentiu, na morte de Estevão, e Jesus começou a trabalhar na vida dele, a partir de lá, que essa transformação toda vai crescendo. Sim. E aí, a partir dessa viagem missionária, aí que a gente pode, houve uma expansão muito maior do Evangelho, por causa desse detalhe, cara, deles terem rompido com o judaísmo, entendeu? Porque primeiro eles só pregavam para judeu. Esses forasteiros lá, esses irmãos de Chipre e de Cirene, eles, além de não pregar, de pregar para gregos, eles também não pregaram o judaísmo. Então eles foram dois feitos maravilhosos que o Espírito Santo deu a esses irmãos: pregar para grego e pregar a mensagem livre do judaísmo. Ok? Mas quando os apóstolos chegaram lá, já tinha um evangelho lá, e já tinha. Não, para isso que eles foram, porque a igreja, por causa dos irmãos de Cirene e de Chipre, foi os irmãos de Cirene e de Chipre que abriram a igreja em Antioquia. Entendeu? Não foi os apóstolos, né? Aliás, não foi nem os apóstolos, Barnabé, porque os apóstolos não foram, eles mandaram Barnabé. Vai lá, Barnabé, diz que tem um povo lá, pai, vê o que está acontecendo. Barnabé chegou e deu prosseguimento, 1 ano a igreja cresceu, né? Ainda levou Saulo e que a obra cresceu ainda mais. Os bons frutos, irmãos, da igreja de Antioquia, hora boa, gente, vamos lá. Os bons frutos da igreja de Antioquia. Depois da experiência de um genuíno discipulado por obreiros capacitados na palavra, ou seja, foram discipulados nada mais, nada menos por Paulo e Barnabé, né? Só aí já, né, quebra tudo. A igreja em Antioquia não demorou a dar bons frutos. Onde tem genuíno ensinamento da palavra, a igreja tem bons frutos. O profeta Ágabo, que viera de Jerusalém, deu a entender pelo Espírito Santo que haveria uma fome mundial, hein? E Lucas afirmou que essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. A primeira igreja gentílica, e eu acho que é melhor igreja gentia, tá? Acho que igreja gentia cabe melhor o termo aí. Gentia. A primeira igreja gentia conhecida prontamente se organizou para enviar ajuda aos irmãos da Judéia. Conforme Bor, a fome pode ter ocorrido 2 anos depois da coleta em dinheiro enviada por Barnabé e Saulo aos irmãos da Judéia. Por que 2 anos depois? Se o irmão for olhar a transição do capítulo 11 para o capítulo 12, essa profecia aconteceu ainda nos tempos de Herodes vivo, que estava para morrer. Segundo os estudiosos aí, da morte de Herodes até Cláudio César assumir o império, isso deu mais ou menos 2 anos. E a Bíblia diz que essa fome aconteceu nos tempos de Cláudio César. Então, rapaz, era profeta mesmo de verdade, né? Imagina o camarada chegar e profetizar: vai ter uma fome. Ele não delineou o início dessa fome. Mobiliza um povo, Antioquia, que deve ter sido uma boa oferta, uma cidade grande, então deveria ter pessoas mais abastadas para fazer boas ofertas para mandar para os irmãos da Judéia. E aí, irmãos, imagina, levantaram aquela oferta e chegaram lá na Judéia, entregaram para os anciãos aquela oferta. Quem que levou essa oferta? Barnabé. Paulo e Barnabé levaram essa oferta. Só que essa oferta, irmão, só viria a ser usada 2 anos depois. Imagina, ô irmão, amém, pastor, irmão Paulo, pastor, irmão Barnabé. Não, a gente veio trazer uma oferta aqui para você, mas está tudo bem, não, mas que vai ter uma fome.
vocês podem guardar essa oferta aí, quando a fome chegar, porque o profeta lá profetizou. Ah, irmão, nosso dia está muito difícil, hein? Está muito difícil. Dá vontade de chorar, irmãos. Porque quando você ouve, algumas profecias ainda são profetadas. Não descreio, creio, anseio por verdadeiras profecias. Anseio por verdadeiras profecias. Mas, irmãos, falo até por experiência própria. Até coisas que às vezes falam para mim, eu fico esperando cumprir. Não cumpre. Perdoe-me a sinceridade. Está difícil. Estou querendo conhecer um verdadeiro profeta nos nossos dias. Estou querendo conhecer. Muitas profecias óbvias, sabe assim, coisas óbvias. Uma coisa que é normal acontecer na vida de todo mundo. Agora, declarar, vai haver uma fome. Pode juntar a oferta e mandar, porque vai precisar, vai chegar. Né? E esses irmãos de Antioquia, né, demonstraram bom fruto, irmãos. É a credibilidade, né, que eles tinham. Credibilidade. Né? E Ágabo era um profeta, assim, que quando ele vinha, né, não dava nem vontade de encontrar com ele, né? Porque foi ele que falou, né, para Paulo, né, ó, vai na rua, Paulo, é assim que vão fazer contigo, ó. E chegou lá, né, irmãos, é difícil, né? No dia estava um vídeo na internet, essas coisas que o pessoal vai postando, aí tinha um rapaz encostado na parede, e uma irmã do círculo de oração fez assim para ele, já começou a chorar. Quando a irmã do círculo de oração vira, né? Que tenha isso mesmo em nossos dias, queremos que isso aconteça, né? Quando Samuel chegou lá, né, em Belém, é de paz a tua vida, profeta, né? Eram homens, mulheres de Deus, que falam em nome do Senhor, né? Eu tenho um livro que fala, o nome do livro diz assim diz o Senhor, porque é uma sentença que os profetas do Antigo Testamento usavam, né? Falar em nome de Deus. E nos nossos dias, infelizmente, tem muito assim diz o Senhor, quando o Senhor não falou nada. Que Deus tenha misericórdia da gente. Mas aqui a questão é fruto, né? Bons frutos, aquela igreja confiou na palavra e mandou ajuda para os irmãos da Judéia, tá certo? Então aqueles irmãos ali, então os discípulos, irmãos, que fala que mandou essa ajuda, não confunda com discípulos apóstolos, tá? Não tem nada a ver, que são os discípulos de Antioquia mesmo, aceitaram Jesus, né? E Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Tá? Então aqui são esses discípulos que não andaram com Jesus, não viram Jesus, mas estavam dando frutos na obra do Senhor nosso Deus. E aí eu até coloquei, é interessante destacar que a fome também afetaria os irmãos de Antioquia, porque a fome, o texto bíblico diz que haveria uma fome mundial, Antioquia não está no mundo, ia chegar a crise para eles também, né? Então eles, por certo, eles se precaveram, né? Fizeram igual a formiga, né? Preparou o alimento numa determinada estação para que possa sobreviver na outra, né? Então, quem tem profeta pode se precaver das crises, das dificuldades, né? Então, aqui foi uma bênção essa questão da igreja aqui. Agora, irmãos, uma coisa que eu destaco também. Perdoe-me também os irmãos, né? O pensamento, não sei, os irmãos têm liberdade para refletir. Mas a gente vai ver aqui a igreja trabalhando, cuidando dos domésticos da fé, tá? Porque às vezes, por uma questão de amor, obra de caridade, estão trazendo uma missão para a igreja que não é da igreja. A missão que foi dada à igreja é pregar o evangelho, tá? E às vezes nós estamos entrando por uma área de caridade, de obra social, que eu não estou dizendo que dentro de uma emergência, dentro de uma situação, a igreja está ali para socorrer, ela está no seu bairro, mas a principal obra, o que Deus determinou para a igreja, os evangelhos, né, a gente vê a obra missionária, é anunciar a palavra. Mateus 11, quando João Batista mandou perguntar se Jesus era aquele mesmo que havia de vir, esperava outra resposta de Jesus, o que estava acontecendo? O que Jesus estava fazendo com os pobres? Estava dando cesta básica para os pobres, estava dando comida quentinha para os pobres, né? E aos pobres anunciando o evangelho para os pobres.
Quando o hipócrita lá do Judas falou, que desperdício esse óleo aí, esse vaso de alabastro, podia pegar e dar para os pobres. João até diz, ele não estava preocupado com os pobres, mas João acrescenta a fala de Jesus. O que Jesus falou? Os pobres vocês sempre vão ter com vocês. Então, nós não vamos resolver problema de pobreza, não. Nós não fomos chamados para resolver problema de pobreza. Os pobres sempre terão. Agora, o que acontece com a igreja? A igreja anuncia o Evangelho. E a palavra cresce. Muitas pessoas se convertem. O que vai acontecer? Vai haver necessidades sociais dentro da igreja. Atos capítulo 6. Foi para atender os não crentes ou os crentes? A instituição lá daqueles obreiros lá, os crentes, as viúvas, né, dos gregos que estavam ali se convertendo, judeus gregos, e que estavam para atender aquelas necessidades. Então, a gente precisa ficar atento para não desviar o foco. A gente tem que investir em missões, tem que investir na pregação da palavra. Logicamente, se a igreja cresce num bairro com dificuldade, mas a igreja cresceu, e aí a gente faz o trabalho com os domésticos da fé, que aí você vai estar dando o quê? Um equilíbrio social naquele lugar. Muitas pessoas vão sair das drogas, vão sair da rua, porque se converteram, tiveram uma outra mentalidade. Agora, tem um trabalho, irmãos, que é do Estado. A própria Constituição Federal garante os cidadãos aqui para nós, a igreja que estiver em outro país com outra Constituição, mas saibam também que não é a ordenança de Jesus para a igreja fazer obra de caridade. Nós fazemos ao doméstico. Por que eu acho estranho, irmãos? Por quê? Por exemplo, as viúvas da igreja. As viúvas da igreja. O que Paulo ensina a respeito das viúvas? Primeiro, quem tem que cuidar das viúvas da igreja? Filho e neto. Se não tiver filho e neto, quantos anos a irmã tem que ter? Mais de 60. Mas ela tem mais de 60. Mas como que foi a vida dela na igreja? Ela trabalhou na obra do Senhor, lavou os pés dos santos? Então a igreja vai apoiar. Aí a gente não, às vezes, se atenta para isso. Aí pega lá a pessoa não crente que quer ficar na vida bagunçada, quer dormir na bagunça, quer destruir a vida. Aí eu vou, ou seja, com a viúva da igreja eu tenho um critério. Agora, para quem está na rua, que quer viver na vida de qualquer maneira, aí eu tenho que ir lá para servir aquela pessoa. Perdoe-me que eu não entendo dessa maneira, irmãos. Tá? Perdoe-me que eu não entendo dessa maneira. Vou lá pregar para ela. Se ela aceitou Jesus, aí ela tem problemas sociais como cristão, agora como um doméstico na fé, eu vou apoiar essa pessoa para que ela possa se equilibrar novamente, se reerguer socialmente. Então, nós temos que ter cuidado para nós não desviarmos o foco aí, porque vai ver aqui em Atos, eles pregavam a palavra, anunciavam a palavra. Jesus anunciava a palavra para os pobres, e dizia que pobre sempre vai ter, tá certo? Então a gente não vê essa questão, vai e ajuda os pobres, né? Ajuda sim, pregando o Evangelho. Aqueles que iam se convertendo, não tinha nada em comum, mas eles iam se convertendo já, porque o seu coração que eles tinham ia repartindo mas com a igreja, exatamente isso aí. Dentro da igreja. Irmãos, se for olhar no meio dos irmãos, tem famílias passando necessidade e às vezes não são atendidas. Estou falando de um modo geral, falando nós, mas que não vamos tirar a nossa também nossa responsabilidade também não, né? Às vezes faz aquele alvoroço para fazer aquele Natal para os moradores de rua. Tem irmãozinho, irmão, sem nada para comer dentro da igreja. Aí por que aqui às vezes é por uma crise, lá às vezes é por irresponsabilidade, e nós vamos investir, tá? Temos que ter muito cuidado, bastante equilíbrio para onde estamos ocupando os nossos frutos, nossos bons frutos, aquela capacidade que Deus financeiramente está dando à igreja, onde que estamos investindo, porque às vezes estamos investindo de uma maneira errada, que não vai dar fruto, que não vai trazer crescimento para o reino, tá bom? Precisamos ter atento a isso aí. Pastor, agora eu consegui entender a palavra do Senhor, e realmente tem pessoas que gastam dinheiro naquilo que não é pão, né? E realmente acontece isso. E aí aqui, uma fala de Tiago, e se o seu irmão ou irmã estiverem nus ou estiverem em falta de mantimento, realmente ele fala de irmão e irmã. É irmão e irmã, é igreja, domésticos na fé, tá bom, irmão? Então a gente tem que ter bastante atenção quanto a isso daí, porque às vezes o Estado até oferece
Vamos lá, nós temos um lugar, nós temos um curso para você, nós temos um abrigo para você. Não querem. E se tentar tirar a força, ainda toma um processo ainda. Então, meus queridos, às vezes eles até têm casa, mas querem ficar lá. E às vezes tem irmãos domésticos na fé sem casa. Cuidado, porque às vezes a gente está achando que está amando, mas às vezes eu sempre mexe comigo aquela palavra de Deus para Samuel. Samuel, até quando você vai ter dó de Saul quando eu já rejeitei? Você vai estar ajudando quem eu não mandei ajudar. Você vai estar fazendo o que eu não mandei fazer. E o que eu estou mandando fazer não está fazendo. Que é pregar o Evangelho, abençoar missionários, a pregação, livros, folhetos, bíblias, né? As necessidades sociais da igreja. Isso é importante. Então cuidado para a gente não perder, injetar forças e energias em lugares infrutíferos, né? Que não é o que a Bíblia cobra da gente. A espiritualidade daquela igreja, irmãos, para a gente ganhar tempo, né? Eu sei que os irmãos já leram, então os irmãos, a gente viu aí que esses irmãos, eles estavam orando e jejuando, né? Estavam ali adorando a Deus em oração num belo dia, né? O Espírito Santo diz: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então esta igreja era uma igreja que adorava o Senhor, era uma igreja que tomava decisão com jejum e oração, né? Era uma igreja que cresceu livre do legalismo judaico. Está tudo aí, né, para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo. Era uma igreja cheia de amor, que vimos a questão dos irmãos da Judéia, com um nível de adoração elevado, né? Porque de lá saíram os primeiros missionários, né? Então a igreja de Antioquia foi uma igreja exemplar, né? Com um projeto piloto no reino de Deus aí para que a gente possa seguir. Amém? Segunda parte, queridos, experiência antes do envio missionário. Então o que a gente abordou aqui nessa segunda parte? Os 3 personagens da obra do envio missionário ali de Antioquia, né? Barnabé, Paulo e Marcos. Então nós vamos ver aqui qual é a ideia. O que a gente propôs apresentar? Mais ou menos assim, um currículo na obra de Deus que os credenciava a serem chamados pelo Espírito Santo. Essa foi a proposta aqui, tá certo? Então olha o currículo de Barnabé. Vamos ver aí, abordaremos agora experiências ministeriais e espirituais vividas anteriormente por aqueles que o Espírito Santo separou e enviou para a obra missionária. Comecemos, portanto, por Barnabé, cognome este dado pelos apóstolos, cujo significado é filho da consolação, pois o nome deste levita da ilha de Chipre, na verdade, era... Então, qual era o nome de Barnabé? José. Barnabé foi um cognome dado pelos apóstolos, né? Carinhoso, né? Para que ele pudesse, de acordo com o seu ministério ali, filho da consolação, né? Era um homem que realmente tinha um ministério que ele abraçava aquelas pessoas com dificuldade, e através deles Deus levantava pessoas. Uma pessoa que também tinha um coração liberal para a obra de Deus, né? Lá vendia sua propriedade, depositava aos pés dos apóstolos, estava livre para deixar Jerusalém e ir para Antioquia, cuidar de novos convertidos. Então, filho da consolação, essa era o cognome de José, né? Um levita da ilha de Chipre. Da ilha de Chipre saiu bastante coisa boa, né? Glória a Jesus. A ilha de Chipre é uma ilha abençoada. Irmãos já estiveram lá? Na ilha de Chipre? Passa aí, marca aí, faz um projeto para vocês visitarem a ilha de Chipre, né? Eu nunca fui não, se quiser me colocar no seu projeto de viagem aí, vamos lá. E a primeira menção a este servo foi de uma generosa oferta depositada aos pés dos apóstolos. O fato dele ser chamado de Barnabé, filho da consolação pelos apóstolos, revela uma convivência direta com os líderes da igreja de Jerusalém, ou seja, este homem que foi chamado para a obra missionária, ele era conhecido da liderança da igreja, ele tinha intimidade. Lembra quando Saulo se converteu? Foi ele que apresentou Saulo para a igreja lá em Jerusalém, para alguns dos apóstolos, porque lá em Gálatas Paulo dá a entender que não foram todos os apóstolos no primeiro momento, depois que ele veio conhecer os demais, lá no capítulo 15, né? Mas então olha aí o currículo de Barnabé, né? Um homem de um coração liberal, que tinha intimidade com a liderança da igreja de Jerusalém.
Vimos neste homem de Deus a capacidade de acolher novos convertidos como Saulo, né? Se não fosse Saulo, o povo não ia aceitar a conversão, né, daquele homem que estava matando, prendendo cristãos, né? Ele intermediou. E olha a confiança que ele tinha, né, irmão, da igreja, né? Não, pode vir cá, Paulo, ninguém vai fazer nada. Não, irmão, pode parar aí. Não corre não, que esse homem é crente mesmo, né? A capacidade para ser um representante direto dos apóstolos em Jerusalém, de Jerusalém e Antioquia. Quem que nós vamos mandar para Antioquia? Manda Barnabé. Olha que credibilidade que ele tinha diante dos apóstolos para ser enviado para dirigir aquela igreja ali, né? A sensibilidade espiritual em reconhecer Saulo como um mestre para aquela igreja. Foi lá e, poxa, ele poderia fazer o nome dele, né? Vou fazer meu nome aqui. Não, chamou Saulo. Nós vamos ver daqui a pouquinho na viagem missionária que parece que o cargo passa até para Paulo e deixa de ser de responsabilidade de Barnabé, né? Então, irmão, ver qual era o currículo, né, desse homem que o Espírito Santo disse: aparta-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. E o principal do seu currículo estava em ele ser homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Melhor currículo, né, para um missionário. Então, este era Barnabé. Vamos ver o outro que o Espírito Santo chamou, Paulo. De acordo com o doutor Lucas, o chamado de Paulo já acontece no ato de sua conversão. Capítulo 9, versículo 15. Pode ler. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Olha aí, já é na hora da conversão. Deus mandando Ananias lá orar por ele, não vai porque ele já é escolhido já, né? Então já tem essa chamada especial aí. Passando alguns dias com os discípulos do Senhor em Damasco, começa a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Então, Paulo era um novo convertido com relação a conhecer a pessoa de Jesus, mas era uma pessoa com muito entendimento nas Escrituras, ele era doutor da lei. Ele só precisava agora, com a experiência pelo Espírito Santo, saber interpretar a lei, tendo todo o cumprimento em Jesus Cristo, né? Que até então ele estava aguardando o Messias e aquele Jesus era um impostor. Por isso ele perseguia a igreja. Agora que ele descobriu que aquele Jesus era o Messias, ele agora só vai trazer a explicação para os irmãos que tudo aquilo que estava na lei e nos profetas se cumpriu naquele que esteve ali em Jerusalém sendo crucificado por aqueles dias. Então, na verdade, poxa, nós vamos pegar isso aqui com base, que hoje a gente vê, né? A pessoa foi o ex-traficante, no outro dia está no púlpito pregando, não bota ele para dar um testemunho, só que ele começa a dar um testemunho e já começa a pregar, já começa a ver a Bíblia, já vai misturando, já é pregador, com um ano já é pastor. Então, não vai comparar o projeto de vida de Paulo, porque Paulo já era alguém muito experimentado nas Escrituras, por isso ele já saiu nas sinagogas pregando, ele já conhecia as Escrituras, ele só agora estava com aquela iluminação do Espírito Santo, tendo a verdadeira interpretação que ele não tinha antes, e ele está passando isso para os judeus, de sinagoga em sinagoga por onde ele passava, ok? Mas Paulo aqui já era missionário? Ainda não, ele é crente, mas é um crente que está cheio de Espírito Santo fazendo a obra de Deus. Ó. Então, Deus, o Filho de Deus, pregou em Jerusalém e em Tarso. Aí está as referências aí para os irmãos acompanharem depois. Depois de um tempo, se tornou mestre na igreja em Antioquia. Lá em Antioquia, ele já era missionário? Ainda não, era um crente. Pode me chamar, pode ajudar aqui, Paulo? Posso, estamos aqui. Conforme os relatos de Paulo aos Gálatas, ele viveu experiências por 3 anos na Arábia, Damasco, Jerusalém, Síria, Cilícia e Judéia. Já tinha passado por isso tudo. Aqui ele já era missionário? Ainda não era, irmão. Que coisa, né? Se é hoje, bastava ter com uma cidade só, a gente já estava dizendo que já era missionário, né? Porque aqui estava pregando. Era a sede de Deus, fazendo o ID de Jesus, né?
Aí está lá em Gálatas 1, de 17 a 24. É importante destacar que o que foi citado ainda não faz parte da primeira viagem missionária, mas são experiências de um cristão cheio de amor pelas almas. Ele recebeu o chamado no dia do seu encontro com Cristo, porém foi sendo forjado até o dia do seu envio pela igreja em Antioquia. Lá em Antioquia, agora o Espírito Santo disse: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Agora eles são missionários. Mas quem que o Espírito Santo chamou? Marcos estava lá em Antioquia? Quando Paulo e Barnabé foi chamado? Sim. Já estava, porque eles já tinham ido na Judéia, já tinham feito as ofertas, já tinha trazido Marcos junto com eles. Só que Deus falou que apartai-me Barnabé e Paulo. Não chamou Marcos. Mas Marcos estava proibido de ir? Não teria nenhuma proibição dele ir. Assim como Lucas foi também, e tantos outros andaram muito com Paulo, mas o chamado aqui, missionário, separação, foi pelo Espírito Santo. Então vamos ver a experiência de Marcos, o currículo de Marcos. O livro de Atos relata que a casa da mãe de João Marcos como um lugar de reuniões de oração em Jerusalém, e que a missão de Barnabé e Saulo em levar socorro para os irmãos da Judéia, João Marcos, que era primo de Barnabé, poderia ter lhe ajudado na ocasião e, consequentemente, ido com eles para Antioquia. Foi o que de fato aconteceu. Marcos não foi comissionado como missionário, mas teve a oportunidade de ser o ajudador, o que poderia ser para ele uma aprovação futura do seu ministério. Barnabé não teve que pegar experiência para ir? Paulo não teve que pegar experiência até com o próprio Barnabé para poder ser chamado? Agora ele também teria a oportunidade de trabalhar com grandes homens, que quem sabe futuramente o ministério de João Marcos seria confirmado, né? E que depois a gente pode até dizer que lá na frente veio essa confirmação, porque o próprio apóstolo Paulo, né, já nos dias findos da sua vida, ele disse, né, trazei também João Marcos, porque nos é muito útil, né? Teve uns altos e baixos, mas encontrou um Barnabé pela vida que deu um equilíbrio em João Marcos, né? Que a briga foi justamente por causa de João Marcos, né? Por isso que Paulo e Barnabé se separaram, né? Barnabé voltou fazendo a segunda viagem dele lá em João Marcos, né, pela ilha de Chipre, revisitando, e Paulo agora não foi pelo mar, quando for a segunda viagem, vamos ver, que aí Paulo já vai por cima, por terra, né, para revisitar aquela cidade da primeira viagem. Mas João Marcos vai com Barnabé, depois os dois lá, né, mas teve essa dificuldade na vida dele, faltou-lhe uma certa coragem para enfrentar aqueles desafios ali, e retornou para Jerusalém. Mas Barnabé pegou firme, porque eu não vou deixar esse cara assim não, vou dar uma força para ele, né? Chamou, convidou, e Barnabé já depois ficou muito útil na obra do Senhor, né? Mas aí, queridos, fica aquela recomendação bíblica, né? Como está aí na lição, 1 Timóteo 3,10, né? Que os obreiros sejam, primeiro, experimentados. Se for aprovados, né? Então, para o envio missionário. Muitas coisas às vezes dão errado. Primeiro, porque às vezes não encontram uma igreja em jejum e oração, para que o Espírito Santo possa falar no meio dela. Porque é o Espírito Santo que tem que falar, o Espírito Santo que tem que separar. A gente vai pelas nossas técnicas, né? A gente vai por aquilo que é óbvio. Poxa, fulano está desimpedido, né? Fulano é solteiro, então, fulano é aposentado, olha, então, poxa, está livre, não tem nada que impeça, vamos mandar fulano. Opa, mas o Espírito Santo disse para mandar fulano? É outra questão. Pode até ter alguns critérios humanos, mas o Espírito Santo tem que falar, né? Deus não mudou. Esse é o sucesso da obra missionária, tá certo? Terceira e última parte, queridos, temos aí 10 minutinhos para a gente destacar esses pontos aí. Os missionários em campo. Então já vimos a experiência deles antes da obra, e agora eles foram enviados e estão no campo. Como que eles agiram? E aqui que nós vamos ver que realmente foi o Espírito Santo que separou, e como que aqueles homens estavam maduros para fazer aquela obra, irmãos. É algo assim para a gente copiar, né, na nossa vida. Caso, né, você foi enviado, Deus tem uma obra na sua vida, um chamado, vamos copiar, porque homens que foram experimentados se tornaram pessoas maduras
né, e fizeram uma obra com excelência. Então, a abrangência geográfica, irmãos, vamos ver isso aí. Vemos nestes capítulos, o 13 e o 14, né, um grande avanço da pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Barnabé e Paulo navegaram até a ilha de Chipre. Está aí no mapinha aí, então, aí, olha aí, ó. Né? Aí você tem que seguir a setinha vermelhinha, ó. Saíram de Antioquia, passaram no norte em Salamina, depois ao sul de Pafos, né? Depois seguiram então para a Ásia Menor, tá certo? É só você seguir a setinha vermelha aí, ó. Aí passaram em Perge, passaram em Listra, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe, e depois voltaram pelo mesmo caminho e não passaram novamente por Chipre, não. Já lá de Perge, lá, vocês vão ver que ele passa direto para Antioquia. Algo interessante também, né, irmão, para a gente aprender, eu não destaquei isso na lição, mas vale um parênteses. Eles retornaram para a igreja que lhes enviaram e trouxeram um relatório da obra, de tudo que Deus fez. Voltaram com alegria, trazendo seus molhos, né, e mostrando. Então, e ficaram ali. Não era missionário. Poxa, Paulo, ele era o apóstolo Paulo, mas ele tinha um compromisso com uma igreja local, irmãos. Então tem gente que diz que recebeu um chamado, sai assim, não, ele mesmo se envia, ele não presta conta com ninguém e vai fazendo as coisas de qualquer maneira. Paulo, ele saiu de Antioquia, fez aquela obra, né, por mais de um ano ali, e voltou em Antioquia e ficou ali até o momento que Deus deu direção para eles irem para a segunda viagem. E da segunda viagem eles partiram de onde? De Antioquia. Vieram em Jerusalém defender os interesses de Antioquia, por causa daquele problema do legalismo religioso. Então ele estava ali em Antioquia. Então, irmãos, um missionário tem que ter, irmãos, uma igreja, ele tem que ter um ministério, né? Tem que ter um direcionamento, a coisa não pode ser assim, sentir no coração e sair a moda. Ia falar uma outra expressão, mas pode, os irmãos do bairro lá podem achar que é ruim, né? Então assim, a gente tem que fazer a obra de Deus corretamente. Um abraço para os irmãos de Bangu, né? Que o pessoal usa as expressões assim, né? Então não vamos usar nenhuma expressão de forma alguma. Então, por quantas regiões eles passaram, irmãos? Não, peraí, vamos continuar aqui a leitura, que tem um detalhe aqui, por onde eu parei? Depois operou milagres naquela ilha, né, de Chipre, para a salvação do procônsul. Não dá tempo, não, são histórias, né? São os versículos que vão contar as histórias da conversão do procônsul. Percebemos a partir deste ponto que Lucas parece indicar Paulo assumindo a liderança da missão, pois agora ele passa a escrever Paulo e Barnabé e não ao contrário, tá? Isso aí é consenso entre os expositores aí, que de fato isso é um marco na literatura de Lucas, é que realmente a forma que Deus começou a usar Paulo assumiu a expedição missionária ali, e Barnabé de boa. Ah, não, a obra está contigo, Deus chamou, cara, eu estou aqui, estamos juntos, né? Que negócio, não, quando falou lá, eu lembro, a boca do profeta saiu, ó, Barnabé e Paulo, foi isso que o Espírito Santo falou. Foi isso? Foi, a expulsão falou isso, mas lá no meio, lá, o procônsul já começa aquele sinal, o homem ficando cego, e Deus operando e salvando, e a obra de Deus se manifestando através de Paulo. Rapaz, Deus está te usando. Barnabé foi igual o Jonatas, né? Quando diante de Davi, ele sabia que o chamado era Davi, ele era, por direito humano, o sucessor do trono, mas você será rei, e eu serei o teu segundo. Imagina, o príncipe, o dono do trono, falar um negócio desse. Jonatas falou isso para Davi, né? Infelizmente não conseguiu ser, morreu, né? Mas essa era a visão de Jonatas. Tu vai suceder o trono, eu serei o teu segundo. E ele fazia de tudo para proteger Davi, para que o pai dele não matasse, para que Davi pudesse assumir o trono, né, irmão? Ser segundo é uma bênção também, irmão. Tem seu galardão também. No céu é tudo ovelha, Jesus o sumo pastor. Amém? Então, aquele que acha que foi menosprezado, né? Tinha que ser eu que tinha que ser o primeiro. Nada. Você que é o primeiro, Paulo, segue em frente que eu estou logo atrás, estou colado contigo, tá? Se caiu, segura, e vamos que vamos. Então, essa era a visão de Barnabé, e aqui a obra mudou mesmo, e Barnabé mostrou mais esse grande exemplo.
o que demonstrou um belo exemplo de humildade de Barnabé e o controle do Espírito Santo sobre a viagem. Saindo de Chipre, seguiram para as regiões da Panfilha e Galácia, na Ásia Menor, somando um total de 7 cidades evangelizadas na primeira viagem: Salamina, Pafos, Perge, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Fizeram mesmo um grande trabalho nessas cidades, logicamente, mas eles não varriam cada cantinho da cidade, mas eles sempre procuravam pontos estratégicos. Primeiro, eles chegavam aonde? Quando eles chegavam numa cidade, onde que eles iam? Nas sinagogas, ponto estratégico, onde as pessoas se reuniam, nos grandes centros. Então aquela semente se expandia, né? Quem esteve ali no centro se expande e vai embora, né? Alcançava o maior número de pessoas, né? Então, não dá, irmão. Passei 16 anos em Juiz de Fora, não evangelizei nem a metade da metade de Juiz de Fora. Uma igreja com mais de 700 mil habitantes, hoje 800 mil habitantes, a cidade, né? E o tempo que lá passei, não fiz nem a metade, nem os bairros da Zona Norte, eu não dei conta de evangelizar. Então, mas estratégia, chegar nos lugares centrais onde tem grande aglomeração e expande, irmãos, a mensagem. Não foi isso que o Espírito Santo fez em Jerusalém? No dia da festa de Pentecostes, ó, Jerusalém bombando, cheio de gente, vamos descer ali agora. Batizou, e os forasteiros que voltaram para as suas cidades, para os seus países, né, voltaram levando a palavra de Deus. Então, assim, a missão tem que ser estratégica, e eles foram estratégicos. E vamos falar de uma estratégia agora, de um método de pregação, tá certo? Que é o 3.2, a estratégia da pregação. O que a gente estudou aqui, irmão, nessa estratégia da pregação? Um gesto que a gente, sem mergulhar nos estudos, a gente lê a Bíblia e a gente passa desapercebido. O que a Bíblia diz? Que Paulo chegou lá na sinagoga. Depois que os anciãos da sinagoga deram oportunidade para Paulo, Paulo ficou em pé e fez sinal para que ficasse em silêncio. Aí os irmãos vão dizer: normal, o que tem de mais aí? Uma estratégia fora do comum. Por quê? A sinagoga, a princípio, era de judeus, mas nesses países, né, em outras regiões, ela também era frequentada por pessoas não judia. Tinha lá os prosélitos, pessoas que queriam ouvir da lei, quem sabe até se converter ao judaísmo. Então, tinha ali reuniões de judeus e gregos também juntos. Paulo chegou e viu aquilo. Ele, como judeu, ele deveria fazer o quê? Sentar e ensinar. Está aí os textos bíblicos. Jesus, até no barco, para falar com a multidão, dentro do barco, Jesus sentava no barco para falar. Então, os mestres judeus, eles não ensinavam em pé, ensinavam sentado. E os mestres gregos ensinavam em pé. Paulo, querendo atingir todos, ou seja, ele foi com uma mensagem, né, com uma postura dentro das normas da sinagoga, mas nesse detalhe, uma coisa sutil, né, nem ofendeu tanto lá o judaísmo. Ele não, esse judeu veio de longe, assim, ele de repente pegou um costume aí, falou. Ou seja, ele conseguiu se comunicar com dois grupos de pessoas diferentes. Ele conseguiu se comunicar com os judeus, porque estava na sinagoga deles, mas do ato de ficar em pé, ele se comunicou como se fosse um mestre para os gregos. E a expressão dele é o quê? Israelitas e todos vocês que temem a Deus. Então ele se separou. Eu vou falar agora, escutem, judeus e gregos, essa mensagem é para vocês. Então, é a gente saber. Às vezes a gente chega num lugar para falar, a gente não tem aquele cuidado. Por exemplo, né, às vezes um irmão fazer uma cerimônia de casamento. Imagina você fazer uma cerimônia de casamento, você nunca viu nem a face do noivo e da noiva, não sabe nem o nome direito, só te deram um programa e você vai lá fazer. É a pior coisa. Irmão, vou falar, até cerimônia fúnebre é chato de fazer, não que seja bom em qualquer, mas assim, até velório, se você te mandaram, e quem é? Porque você chega lá, você não conhece ninguém, você não sabe quem é o filho, quem é a mãe, quem é o pai, o que deixou, o que não deixou, você chega assim, vendido. Mas o camarada que é prudente, ele chega, procura identificar quem é o filho, quem é o neto, quantos anos tinha,
né? Se é viúvo, se não é, e tal, para não pagar aquelas gafes ali na hora, né? Então, assim, toma aquela atitude. Num casamento, senta com o noivo, com a noiva, conversa, marca uma reunião antes, pega detalhes da vida deles que vai fazer sentido naquela cerimônia ali, e vai ficar uma coisa muito linda, né? Agora, aquela coisa feita assim no limão, a gente fica se suando, né? De uma forma complicada, que a gente não conhece. E é mesmo, um professor na sala de aula, não saber que nível de pessoas que ele tem ali em sala de aula, as dificuldades de aprendizado do aluno, um pastor na igreja não saber se tem gente de ensino superior, pessoas de ensinos mais básicos, né? Tudo isso é importante a gente se acercar disso, para que a gente possa alcançar todos, né? Pessoas com problemas psicológicos na igreja, então eu não posso usar determinadas expressões, porque isso vai despertar alguma coisa ali, então eu não posso falar, não. Então Paulo ali, não é só judeu não, né? Então não posso ficar sentado não, vou ficar em pé. Despertou o aprendizado de todo mundo que estava ali. Estratégia na evangelização, irmãos, tá certo? Eu sempre conto isso. Paguei um mico uma vez no evangelismo. Era novo, começando lá no bairro, lá evangelizando. Aí minha primeira experiência, que eu fui entregar o folheto, né? Cheguei com um rapaz, olha rapaz, né? Estou aqui te entregando esse folheto, aproveita um sábado como esse, né? Olha que coisa boa você levar a sua família para ir à igreja, ouvir a palavra de Deus. O cara ficou todo sorridente, né? Assim, ficou alegre, feliz. Aí o cara na minha mente, pô, que beleza, agora eu vou usar essa estratégia, vou usar essa... Quando cheguei no outro e levei essa... O cara fechou a cara e ficou me olhando. Quando eu falei de família, então, aí parece que o cara me deu vontade de pular no meu pescoço. Ih, rapaz, acho que eu falei bobagem. Então, nem tudo que serve para um serve para o outro, irmão. Nós temos que ter sensibilidade, tá certo? Então, Paulo e Barnabé foram estratégicos quanto ao método da pregação. Tem gente que gosta de pregação gritante, tem gente que não gosta. Então, né, temos que ter cuidado. Quando eu começo a gritar muito no microfone, Daniel faz assim, ó, com a mãozinha debaixo do queijo, já sei que eu estou gritando, eu tenho que falar mais baixo, né? Então vamos que vamos. A mensagem, queridos, isso aqui também é de suma importância. As mensagens têm que ser direcionadas. O que a gente destacou aqui para os irmãos? Quando Paulo pregava para judeus, o sermão se relacionava com a conduta de Deus com Israel, ou seja, tudo que Deus conduziu Israel. Então Paulo ia mostrando, olha, desde os nossos pais, os nossos antepassados, quando nos tirou do Egito, quando atravessou o mar, e ele vinha trazendo isso até se cumprir em Jesus Cristo. E quando ele estava falando para grego, ele falava de Abraão, falava de mar, de Egito, não fazia sentido. Aí o que Paulo falava? O Deus Criador dos céus e da terra enviou o seu Filho, né? Ele nunca se deixou, ele criou, o sermão de Paulo é nesse contexto. Além de criar, ele sempre sustentou tudo, sempre cuidou de tudo, por misericórdia, para que o homem chegasse ao conhecimento da salvação. Pode ver os sermões de Paulo para gregos, é nesse contexto. E é interessante que Jonas também, né, irmãos, ele também trouxe um cunho assim nessa mensagem, naquele navio de pessoas estrangeiras, né? Qual é o teu Deus? Ele falou, meu Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele falou, o meu Deus é o Criador dos céus, da terra e do mar, tudo que nele habita. Porque a Bíblia diz que lá no barco, cada um clamava o seu Deus. E qual é o seu Deus? O meu Deus é o Deus de tudo. Um clamava o Deus do mar, outro clamava o Deus do vento. Não, o meu que criou isso tudo aí. Ele não falou de Abraão, de Isaac e Jacó. Então nós também temos que termos estratégia na nossa mensagem. Se é para criança, qual é a mensagem para a criança? Se é para um jovem, qual é a mensagem para um jovem? Se é para uma pessoa que está passando por crises, né? Qual é a mensagem? Como que nós vamos trabalhar aquela questão? No outro dia de brincadeira, fomos lá em casa, falei, a gente reuniu, falei, vou criar aqui um sermão, não apoio isso, nós temos que depender do Espírito Santo. Mas por brincadeira, falei, vou pedir aqui a inteligência artificial para me dar um sermão, está até salvo ali, irmãos, tem que ver. Olha, eu quero um sermão evangélico pregado no Rio de Janeiro sobre a volta de Jesus. Pastor Davi,
na hora, com introdução, desenvolvimento, conclusão, apelo e sugestão de hino no final, com todos os versículos bíblicos, com todos os textos. E foi interessante eu falar sobre o Rio, para ser pregado no Rio de Janeiro. Associava a questão da violência, que eram questões do fim dos tempos, que é para voltar para as pessoas aceitarem a Jesus e tal, ter esperança em meio às crises, violências, assaltos do Rio de Janeiro. E quando foi falar sobre as belezas do céu, apesar das belezas, das praias de Copacabana, de não sei de onde, foi falando dos pontos turísticos, mas nada se compara à beleza da Jerusalém celestial. Rapaz, um troço assim, fora do céu. Mas você vê, inteligência artificial, mas é uma questão contextualizada. Isso é importante a gente conhecer aonde nós estamos andando. Lá no Areópago, em Atenas. Para aí, forasteiro, o que você está falando aí? Rapaz, olha, eu vim passando aqui, vi que vocês são tanto quanto supersticiosos. E muitos deuses, né? Então eu quero pregar aquele ali, ó, ao Deus desconhecido. E foi falando sobre o Deus desconhecido, nada de Abraão, de Isaac, de Jacó, porque ele estava falando para grego. Mensagem estratégica, irmãos. E isso os corações são alcançados, né? Então os textos, depois eu aconselho os irmãos, né, se houverem tempo, leiam os versículos que para certificarem desses sermões aí, a diferença do sermão, quando ele fala para judeu, quando ele fala para grego, o cunho, como isso é trazido. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, tá? Percebam que a primeira viagem missionária, ela só vai abranger essa pontinha aqui da Ásia Menor, tá bom? Essa aula da manhã. Então vocês começam, Jerusalém está aqui, o Estado de Israel está aqui, e aí vocês só estão pegando aquele bracinho da Ásia Menor, que hoje é conhecida como a atual Turquia. Nas próximas semanas, quando vocês estudarem sobre a segunda viagem missionária, vocês vão ver que vai sair da Ásia e vai atravessar para a Europa, tá bom? E aí vocês vão ver que o Evangelho só vai crescendo, né, até chegar aqui no Brasil. Amém? Que Deus nos abençoe, vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos deu, pastor Davi. Então vamos estar orando, encerrando este trabalho nesta noite. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, te agradecemos por esse encontro, por aquilo que tivemos a oportunidade, Senhor, de conhecer da Tua Palavra, meu Pai. Que esses exemplos de Paulo, de Barnabé, da igreja de Antioquia, Senhor, ó Deus, que possa ser um marco para a nossa igreja no dia de amanhã, sobre os trabalhos que precisamos desenvolver na atualidade, a forma correta, como é o chamado, meu Deus, como devemos pregar, a mensagem que devemos pregar, Senhor, meu Deus, as obras que realmente temos que realizar, em nome de Jesus, ó Deus, nos ensina, abençoe cada professor, cada congregação, meu Deus, em Guapi, nas extensões, Magé, Teresópolis, Minas Gerais, Bahia, que todos sejam abençoados com esta lição, assim te pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe os irmãos.